Vai começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Muito boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ora bem, assuntos em destaque para este debate. Carlos Pereira pede admissão de coordenador e de membro da Comissão de Inquérito à TAP, na sequência de uma reunião secreta entre o PS e a CEO da TAP. E ainda nesta sexta-feira, o Correio da Manhã traz a notícia de um alegado perdão de dívida de Carlos Pereira à Caixa Geral de Depósitos. O banco, entretanto, já nesta tarde de sexta-feira, nega que tivesse havido perdão de dívida. Perante várias polémicas, casos e casinhos, há razões para Marcelo dissolver a Assembleia da República. E ainda outro tema, este regional, enchente turística da Páscoa, volta a revelar falta de condições em pontos turísticos. Falta de estacionamento, trânsito desregulado, voltam a questionar o modelo turístico que estamos a viver. Estes os temas que vão estar em destaque neste debate da semana, mas António Trindade tem hoje uma nota de entrada. Tenho uma nota de entrada, julgo que tenho que lançar aqui o desafio a outras notas de entrada dos meus colegas de painel, mas esta é muito rápida e refere-se aqui ao artigo de Dom Miguel de Sousa de há 2 dias no Diário de Notícias, e que é natural, está a fazer, julgo que está a sentir e a transmitir aqui um sentimento de reconhecimento regional por todo este ambiente de desenvolvimento, ou pelo reconhecimento feito por várias entidades acerca do desenvolvimento sentido na Madeira, que também, segundo ele, é caso único no país. E eu aqui tenho que fazer, tenho que fazer, de qualquer forma, uma referência. Nós estamos realmente muito habituados, estamos dependentes, tão dependentes do poder político, tudo o que acontece, de bem ou de mal, é sempre referência ao poder político. Eu tenho que assumir aqui também o meu estatuto de empresário e lembrar que tudo isto acontece porque há efetivamente na Madeira grupos fortemente diferenciados e grupos que têm tido a coragem, quer em termos regionais, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, de fazerem esta afirmação não só da sua capacidade económica, da sua capacidade empresarial, como também, inclusivamente, fortes contribuintes para a riqueza regional. E quando estou aqui a referir grupos como o Pestana, grupos como o AFA, grupos como o Freitas e Neto, aqui referido há tão pouco tempo, grupos como o António Nóbrega, e eu também diria, também não quero pôr aqui falsas modéstias, também grupos como o Porto Bay, que tiveram esta coragem de se afirmar, e eu não me refiro só aos empresários, eu refiro também aos quadros que quiseram fazer a sua afirmação profissional, a sua afirmação pessoal daqui da região. E por isso, quando se refere a estes ambientes, não é só, a ver, a Madeira sempre foi um paraíso para ficar, sempre todos nós gostamos de viver nesta ilha. Foram criadas condições, mas foi também o desenvolvimento deste setor, um setor empresarial regional, que soube também perceber a ilha, o seu posicionamento e a sua capacidade de diferenciação, que faz efetivamente, que geram, na realidade, estes resultados. Também são eles que são os grandes contribuintes para estes resultados que nós estamos aqui a atravessar. E era esta nota de entrada que eu queria fazer, foi a provocação aqui do Miguel de Sousa. Muito bem, eu respondo a esse Leonel da Chaça. Sim, claro, com certeza. Passamos a ter este tema, passamos a este tema de abertura, que eu já agora vou colocar um pouco mais em desenvolvimento. Deixa primeiro fazer, concordo com tudo o que aqui foi dito, mas de que a situação política é a que determina tudo, porque uma má situação política não permite os tais grupos empresariais e a tal economia e o tal sucesso e as tais coisas todas. Portanto, isso já não se consegue sem um ambiente político favorável. Mas agora o que eu vou fazer, já que ia mais para matar uma curiosidade do que propriamente para fazer um debate, até que eu não percebo nada do assunto. Só, portanto, quero receber uma lição de quem é capaz de saber. Porquê é que a ilha mais bonita do mundo, o paraíso do turismo, não sei de quantos, a praia mais sensacional, a Madeira é tudo o que há de prémios, galardões, sei o quê. Depois hoje, abre-se no diário, é mais 40% de turistas
em fevereiro, comparado com fevereiro do ano passado. Um recorde astronómico, 700 e tal mil turistas. Porquê é que não vem uma cadeia internacional investir na Madeira? Veio. Já veio, já vieram. Onde é que tem? E já vieram muitas. Vamos lembrar. O Hilton já esteve cá. O desculpa. Agora que estamos a receber esses prémios todos. Cuidado. Somos desconhecidos. Agora abriu uma das duas, uma das três maiores cadeias. Eles não investiram. Eles pegaram no investimento de um venezuelano, de um madeirense venezuelano. Esse é que fez o investimento. Miguel, Eles apenas alugaram o hotel. Miguel, Até podia ser o Porto Bem. Miguel, o dito investimento, eu diria, o dito investimento. Isso é um O investimento. dito investimento das cadeias internacionais, eu diria, mais de 95% dos casos destas cadeias são ligações por management. São tipo management. Não há investimento. Desculpa, não há. Não. Tens aqui ambientes mais perversos e oxalá que não cheguem. Oxalá que não cheguem. Não, digo porque. Não. Mas, ó Miguel, deixa-me só tentar dar a resposta, tanto quanto eu possa referir. Porquê é que a Madeira não atrai esse tipo de cadeias? Não, Se cuidado. as empresas madeirenses investem no estrangeiro, Porque tem ou fora, porque a nossa dimensão empresarial tem feito, efetivamente, que nós tenhamos a capacidade de nos afirmar cá e fora da Madeira. Isto é um problema. Quando acontece Mas investimentos... não há espaço para cadeias internacionais. Não há. Os grupos que fizeram os seus investimentos aqui prescindem dessa relação internacional porque afirmam que a sua marca já tem uma capacidade suficiente para se afirmar. E isto é muito importante que se entenda isso. Os espanhóis, o ambiente do resort criou-se, criaram as grandes marcas a partir de um determinado pressuposto. Nós vamos consolidar as nossas marcas em primeiro lugar e depois colocam no mercado. O que acontece é que as marcas internacionais são caras. As marcas internacionais, em vez de fazer o investimento, cobram-se. Mas deixa-me andar. Fazer investimento na Madeira em hotelaria. É isso que eu estou a Repara, tem feito. Tem feito investimento à sua escala e à nossa dimensão. Aliás, eu julgo que... Mas onde é que estão? Quem são? Exemplos. Pequenos investimentos. Não, hotéis. Não, e não falamos em pequenos investimentos, falamos em hotel de 5 estrelas, por exemplo. O sentido. O Sheraton já teve, por exemplo. O Sheraton era do Paquistão. Pronto, então, Você tem cadeias mesmo proprietárias. A cadeia Sentido comprou todos os produtos do Bachmeier. É uma cadeia alemã. Isto é um bocadinho... Cadeias de fora, o hotel do Hotel do Polo de Mar foi comprado agora por um grupo Memo, que tem inclusive... Não era expectável que existisse mais. Para quê? Mas repare, não é para fazer concorrência ao seu, não é isso. Não é isso. A ilha, o destino mais premiado do mundo, Lionel, não deveria ter cadeias internacionais. Dos mais premiados no mundo que não têm cadeias internacionais, porque muitas vezes as cadeias internacionais cobram tanto que não justifica o investimento. Isto tem que pôr por um lado. E por outro, é um fator aqui que é muito importante. Olhemos para nós, olhemos para o nosso desafio. O que é particularmente importante é que nós, quer à escala regional, quer à escala nacional, possamos criar marcas para concorrer à escala internacional. Certo, Ricardo, eu estou aqui a assistir a este não, o António já está a repetir. eu se calhar colocava as questões um pouco num plano diferente. Primeiro, eu acho que o madeirense tem um feitio idêntico ao do judeu, neste sentido, que gosta muito da sua terra. Os judeus, como se sabe, têm uma predileção especial pela terra prometida, que é Israel neste momento, investem fortemente em Israel, defendem Israel acima de tudo. O madeirense tem um espírito em relação à sua terra idêntico ao judeu. Nós gostamos muito da nossa terra e valorizamos muito a nossa terra. Por isso, o imigrante. Por isso é que o imigrante volta cá e investe aqui. E isto é um espírito que impregna o nosso modo de vida. O empresário madeirense tem muito gosto também em valorizar a sua terra, em trazer aqui tudo o que é o seu know-how, o seu capital, a sua criatividade, posta aqui ao serviço da terra.
Isto é um aspecto muito positivo. Ajuda muito a política nisto. Ajuda muito. Este sentimento é um sentimento que ajuda muito Mas a isso política. responde àquilo que o Miguel Sousa levantou, Não, porque é eu que cadeias espero, internacionais eu não já lá investem na chegarei. Madeira. Eu Por só acaso dizeria... estou a lembrar que o Diário de Notícias trouxe um destes dias que a cadeia Alcor vai abrir 2 hotéis aqui na Rua do Cidade. Exatamente, exatamente. Aqui em Ibis e o Eu só lhe ia dizer... Mercury. E o Mercury. Mas eu estou a colocar a questão para também rematar da seguinte forma. Acho estranho, já que há dias disse isto, acho estranho que nós, por exemplo, gostemos muito de ver o Cristiano Ronaldo, acharmos que é um produto regional e valorizarmos e admirarmos o Cristiano Ronaldo, e temos alguma dificuldade para ter essa admiração quando chegamos aos empresários. Que há empresários da Madeira que têm um percurso idêntico ao do Cristiano Ronaldo. Se calhar com tanto sucesso como tem o Cristiano Ronaldo. Sim, mas as pessoas têm alguma relutância. Provavelmente, das alguma melhores cadeias portuguesas têm origem na Madeira, Pestana e Porto Bay. Exatamente. Claro, E depois claro, isso é outro aspecto. mas é um aspecto que eu acho que nós madeirenses, temos que nos habituar a olhar para as pessoas que têm sucesso na vida com agrado, com reconhecimento, e não com este espírito, às vezes menor, de invejosidade, chamemos-lhe assim, de maldecência, que eu acho que não ajuda a nossa Ricardo, é por isso que eu aproveitei este início para dizer todo este foco, todo este ambiente de desenvolvimento faz também muito, quer os grupos empresariais tiveram a missão António, de crescer. Aqui está a falar o empresário. Claro. Aquilo que o Miguel Sousa escreveu no Diário de Notícias foi que falou um socialista, Álvaro Beleza, e falou um jornalista que passou anos e anos a criticar um modelo de desenvolvimento da Madeira. É diferente de um empresário. Falaram pessoas que não podiam ver a Madeira. Há um pequeno pormenor. Mudar Eles reconhecem o desenvolvimento da região e esquecem-se de referir a alguns dos protagonistas. Esta é a diferença que está. E eu tenho que voltar aqui a aquilo que o Miguel referiu. O Hotel Barceló é atualmente 70% da Barceló. A propriedade é do Grupo Internacional. Portanto, temos que ter... Mas este sentimento em relação aos grupos, digamos, não madeirenses, em relação ao turismo, também se verificou, por exemplo, na construção civil. De início, vinham para aí empresas do continente e que fizeram aí... Miguel Sousa, hoje ao contrário. Resposta? Não, eu aceito qualquer uma. Olha, eu aceitava qualquer resposta. Eu só queria ouvir. Mas não quero discutir o assunto. Para mim está encerrado. Ora bem, a Comissão de Inquérito da TAP tem-se revelado um pesadelo, caindo pedra sobre pedra à medida que vão sendo ouvidos novos inquiridos. Agora, foi a admissão de Carlos Pereira, deputado madeirense, que coordenava a Comissão de Inquérito à TAP. A admissão de Carlos Pereira surge após ter sido conhecida uma reunião secreta entre a CO e o PS, onde ele próprio representava o Partido Socialista, para preparar a audiência da Presidente Executiva da TAP na Comissão de Inquérito. Carlos Pereira disse hoje, em conferência de imprensa, que sai da Comissão de Inquérito para lhe dar a tranquilidade necessária e acabar o clima de suspeição. Ricardo Vieira, como é que vê esta novela? Olha, eu acho que neste momento a gente tem um pouco a ideia de que a TAP queima. Quem ouve aquilo que acontece neste momento na Comissão Parlamentar de Inquérito acaba por sair altamente incomodado. Eu estou incomodado com aquela situação, tenho que reconhecer. Incomodado por diversas razões. Primeiro, pela forma como o governo, os poderes políticos, se quisermos, olham para a TAP. Segundo, pelo descalabro que aquilo é em termos de investimentos e de soluções que só nos consomem dinheiro e que sem grande justificação. Depois, esta atabalhoada situação da Alexandra Reis contra a senhora Cristine, aquilo é de facto um cenário quase dantesco, quase dantesco. O Carlos Pereira, eu acho que o Carlos Pereira devia ter assumido essa posição logo. Eu acho que é de uma ingenuidade, a meu ver, gritante para uma pessoa que tem a experiência dele, pensar que pode ir a uma reunião daquelas com uma senhora que está de missionária e ela não vir revelar isso numa comissão de inquérito. Na altura não estava, isto foi em janeiro. Estou a dizer só que ela guardou para agora. Exatamente. Sabendo que a senhora está de missionária e que ia à comissão parlamentar de inquérito, era naturalíssimo que a senhora revelasse esse aspecto. Era natural, é uma evidência que ela teve trazer à comissão de inquérito de como eram as relações, eu diria quase promíscuas, entre o governo e uma empresa pública como é a TAP. E o que se passou ali foi um pouco isso.
instruir a senhora e procurar ter, digamos, a função da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou da Comissão Parlamentar, se quisermos, estar a ser já resolvida previamente. E digamos Que é uma que na coisa- altura, nessa primeira audiência, ela esqueceu-se de quase tudo. Ela não se lembrava de nada. Pô, porque se calhar sugeriram que isso era a melhor solução, não era. Portanto, há aqui aquela situação, e a meu ver, o Dr. Carlos Pereira, perspectivando que isso pudesse acontecer na Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele, se eu estivesse naquela situação, eu já nem ia à Comissão Parlamentar de Inquérito quando eu lá fui. Eu já teria logo posto lugarzinho à disposição. Neste momento, dá a ideia de que estava ali um bocadinho a pensar que ia passar entre os pingos da chuva. Não, não era possível. Não era possível. Acho até uma certa ingenuidade de pensar que isso podia acontecer. E acha E que até isto- tenho algum receio de que o futuro político do Carlos Pereira fique manchado com esta situação. Porque estas coisas chegam a marcar e ter influência na vida política das pessoas, como é óbvio. Miguel de Sousa. Sim, concordo com tudo o que foi aqui dito. Aliás, aquilo é de uma gravidade, mas é também, ao mesmo tempo, uma ingenuidade. Uma gravidade e uma É isso. ingenuidade. E tudo um abuso de poder. Isto aqui tudo se pode fazer, ou entendia-se, tudo se podia fazer, como que um dos juízes, porque a comissão era exatamente isso, vai permitir-se entrar em reuniões antecedentes com as partes envolvidas e aqueles que iam ser declarantes na comissão. Eu lamento muito, acho que isto é muito triste tudo, mas agora o que interessa é dar a razão porque é que isto tudo acontece. Isto tudo acontece porque alguém privatizou a TAP. Porque se a TAP tinha-se mantido privada, nada destes problemas haviam. Portanto, eram tudo problemas de uns senhores privados, era capaz de ser tudo muito pior, não sei se não era assim, mas o que é facto é que foram buscar a TAP porque quiseram ter a TAP na sua esfera de gestão. No fundo, o que é que se percebe? É que realmente a TAP para o Partido Socialista era muito importante. Tudo aquilo é muito importante. Ainda se vai lá saber o que anda por lá dentro, naquilo tudo que é obras, aviões, gestão, tudo aquilo é muito complexo. E ora, foram buscar isto para a esfera do governo e agora estão a pagar caro, por já deviam saber que nem mesmo com gestores vindos de fora, mas mantendo as outras administrações e as outras equipas iguais, aquilo alguma coisa podia dar que não seja outra maneira diferente de gastar dinheiro. António Trindade, como é que classifica esta reunião secreta que contou com a presença de Carlos Pereira e agora motiva a saída do A deputado? saída, quanto a mim, peca por tardia, naturalmente tardia. Uma coisa é se reunir com CEOs de uma empresa pública no seio de qualquer comissão. Outra coisa é haver reuniões no seio de uma comissão de inquérito. Muito bem, muito bem. Evidentemente, a comissão de inquérito não pode haver este ambiente de promiscuidades entre os diversos poderes com reuniões prévias. E aqui considero que Carlos Pereira peca por tardia o seu pedido de demissão. Mas há aqui qualquer coisa que é importante e o Miguel referiu em termos de privatização ou não. Quanto a mim, o grande erro estratégico, quer no nível da privatização, quer ao nível agora de voltar a torná-la pública, é que foram decisões parciais. Estes ambientes, confundindo sempre algo que a gente já discutiu tantas vezes, que é uma coisa é o serviço público, uma coisa são as exigências de serviço público, outra coisa é as características da própria sociedade. E em todo o mundo há empresas privadas que seguem as regras do setor privado e que têm também, para ganharem um estatuto numa de determinadas frequências ou determinado tipo de operações, têm a prestação de serviços públicos. Isto não é só... António Trindade, o governo é acusado de ingerência na TAP, relações com o governo via mensagens do WhatsApp. Gera. É assim que se gerem? O que eu defendo, a TAP, ou teria sido manter-se-ia pública, mas eu defendo que ela deve ser
totalmente privatizada. E o que é que deve haver é a elaboração de um caderno, de um rígido caderno de encargos, no que diz respeito às obrigações de serviço público que a companhia se tem de obrigar. Esta é a grande diferença. Isto não se coloca nos transportes, isto coloca-se na saúde, O que é que lhe isto parece? coloca-se na educação. O que é que lhe parece um secretário de Estado que manda mensagem para a TAP adiar um voo para favorecer o Presidente da República, Erro dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa é importante para o PS? Erro crasso, inadmissível. Agora, há um fator aqui que é importante. Eu percebo as declarações do Presidente da República sobre esta situação, nomeadamente o dizer que foi a agência de viagens que iria tomar a iniciativa. Bem, tudo isto são novelas, mas, pelo amor de Deus, Leonel, acabemos com estas novelas. Porque sabe uma coisa? É que a economia portuguesa cresceu. Há um fator aqui que é importante. As empresas, o setor económico, o tecido económico português está a funcionar bem. E é por isso que eu quis referir no início deste nosso programa. Mas como é que classifica? Mas é acima da média europeia. Há fatores aqui que são importantes. Por exemplo, hoje vem a notícia que aumenta muito o valor dos impostos em relação não, e em relação ao PIB nacional. O que acontece que isto é um reflexo da economia, apesar de tudo, e nós não nos podemos esquecer de que o que é que tivemos, o que é que aconteceu até nestes últimos 2 anos. Mas, António, como é que classifica esta atuação do Governo? Ainda por cima, na Comissão de Inquérito, ficou registado pela CO que afinal o Governo sabia de tudo sobre a admissão de Alexandre Reis, incluindo o respectivo valor da indemnização. Os ministros estão em causa. Só posso criticar um governo, só posso criticar ministros que fizeram aqui o seu ambiente de teia à volta dos seus compromissos e do exercício dos seus pequenos poderes dentro do partido e dentro de um governo para acontecer isto. Eu digo, eu estou convencido, digamos, ponho quase as minhas mãos no fogo em relação ao António Costa. Ele não sabia de nada. Mas desculpa, deixa-me só acabar. Ele diz que não sabia de nada. Este é um fator importante. Não, o que tem... Todos nós... Põe as mãos no fogo. Eu aqui, à minha esquerda, salvo seja, tenho aqui 2 colegas de painel que tiveram oportunidade de exercer funções, nomeadamente do Miguel de Sousa, e sabe que isto acontece necessariamente o apelo dos poderes, dos partidos, em termos de domínio da relação com os diversos setores. Por isso, lembrar-se-ão, eu prefiro ambientes de coligação a ambientes de maiorias absolutas, porque uns, efetivamente, controlam os outros. Este ambiente de maiorias absolutas geram tendencialmente situações que, estando eu efetivamente no poder, estando eu dominando, há falta de cuidado e falta de transparência nesse exercício de funções. Por isso, estas situações acontecem e eu não posso deixar de as criticar. Aliás, por diversas ocasiões, já não sou... Eu sou fundamentalmente empresário, tive as minhas ligações político-partidárias, mas não posso deixar de criticar, evidentemente, estes abusos. Estes abusos que, inclusivamente, eu diria, tocam as rédeas das infantilidades. Ricardo Vieira, a maioria absoluta está a fazer mal ao PS? A maioria absoluta está a fazer mal? Eu acho que o problema é um problema um pouco mais complexo, na minha opinião. Em primeiro lugar, como é que nós hoje encaramos os procedimentos do Estado? E o problema não é a TAP em si. O problema é achar-se que é normal um senhor secretário de Estado ou um senhor ministro dar estas orientações. Se calhar também dá às empresas privadas. Se calhar as empresas privadas até obedecem ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado. Se calhar o que está aqui em causa é como é que nós encaramos o poder político, o poder público. E acho que António Costa não sabe nada disso. Eu acho que António Costa, se fosse dizer que sabia, estava demitido no dia seguinte, não é? Portanto, não acredita que não saiba. Não, ele não pode dizer que sabe.
Porque aí o lugar acabava, como é óbvio, o Presidente da República, se eu visse ele dizer uma coisa dessas, Os botes expiatórios agora são Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes mas e agora claro, Carlos Pereira, e para mim, que sai da comissão para ver mas se, para mim o problema para ver se o os problema problemas acabam, não é? o problema é muito mais complexo. A gente, esta observação que o António estava aqui a fazer, prefere um governo de coligação a um governo de maioria absoluta, está a revelar o que há de debilidade do nosso regime democrático. Porque, no fundo, as oposições não conseguem controlar isto, não há equilíbrios, não há, digamos, lisura nestas coisas, não há forma de controlar isto. Miguel Sousa. Alguém acredita que o secretário de Estado foi inventar aquela prosópia sobre a importância do Marcelo Rebelo de Sousa para a manutenção do governo e Das de relações. António? Alguém acredita que ele inventou aquilo sozinho? Nesse dia acordou a pensar, isto é uma boa justificação para eu pedir para atrasar um voo do Mas Marcelo isso, Rebelo mas de isso é Sousa. uma ingenuidade, que isso nunca se escreve. Quando muito diz, mas não se escreve. Ele Mas não escreveu interessa, mais. não pode ser dele, mas aquilo não é dele. Mas isso é Aquilo não é dele, aquilo é do sistema, aquilo já isso mesmo. alguém ditou aquilo de cima. E aquilo é normal, entre aspas, se me permite, escrever. Eu só deitei aqui de cabra fora. Aliás, as histórias que eu sei de voz atrasar. Miguel Sousa, e continuando com esta situação, acha que há razões, e é disso que se tem vindo a falar ultimamente, acha que há razões para a dissolução da Assembleia da República? Eu acho que isto está ficando muito mal, triste, sem viabilidade possível ao nível da liderança política. Acho que isto entrou num caos que caminha rapidamente para o apuramento do que é que o povo entende sobre isto. O povo português deu a maioria absoluta ao PS e ao António Costa, não foi com certeza para todo este desfilhar de asneiras que têm acontecido e têm sucedido. Alguém disse aqui, há quem prefira já a coligação a uma maioria absoluta, mas eu não prefiro uma coligação com o Partido Comunista, nem com o Bloco de Esquerda de maneira nenhuma, prefiro assim, até porque assim é a melhor maneira de se espetarem e, portanto, de darem uma alternativa à direita. Vocês percebam, há dias, há semanas, a direita era dada como toda partida, toda esfragalhada, havendo impossibilidades de ligação entre vários setores, entre o Chega, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS já nem conta, mas enfim. Vai contar. O que é facto é que hoje já toda a gente junta isso tudo para pôr o António Costa fora. Menos o Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que não há alternativa à direita. Não arrisca nada lá. Não percebem. Não percebem o que o Marcelo anda aí a fazer, a aguentar o Costa, a segurá-lo, fazer com que ele se aguente, porque já não é fazê-lo feliz. Eu penso que ele já não vai ser como primeiro-ministro. É andar ali no mínimo do que é exigido para o desempenho do cargo. E cá para o Marcelo Rebelo de Sousa que não quer problemas, não quer, ele só quer beijinhos, selfies, abraços, visitas, fala sobre tudo o que é do governo, tem uma panóplia de assuntos para intervir e para falar, todos os dias dá opinião, mas é uma vida diferente, não está nesta coisa de vamos ver quem é o governo, qual é o governo que interessa a Portugal, como é se me disser, mas o PSD está preparado para ser alternativa a este governo. Eu não sei se está, se não está, pelo menos ainda não fez as asneiras do PS, ainda não fez tudo isto e, portanto, é capaz de ter algum crédito, de certeza. O Presidente da República diz que não está. Mas não, eu pergunto se Marcelo Rebelo de Sousa não estará a diminuir o próprio PSD com essa afirmação. Ele foi líder fracassado do PSD, portanto é natural que também não queira ver à sua custa. À sua custa, o PSD se ingrar muito quando foi o Pedro Santana Lopes, o Jorge Sampaio promoveu o PS, levou o PS ao governo, este atual tem uma raiz do PSD, deve ser o primeiro interessado em levar o PSD, mas não.
Para ele, isso era a última coisa que ele nem deve dormir a pensar nessa hipótese. Ricardo Vieira, há razões para dissolver a Assembleia da República? Acho que ainda não, mas acho que se caminha para aí. Eu O que é julgo que que este falta? governo não vai ter a legislatura completa, mas acho que ainda falta qualquer coisa. E penso que o Costa ainda vai tentar fazer uma remodelação e vai dar algum fogozinho ao governo. Vamos dar filiados de Setúbal, pelos Pelos Leiria. Estará o Presidente da República. Porque este governo tem dois António Costas e o resto filiados do PS. Estará o Presidente da República à espera. Do PS. Estará o Presidente da República à espera do resultado das eleições europeias? É possível que esse venha a ser um tempo. tempo necessário para isso. Pois há outra coisa também. Mas há outra coisa também aí que vai contar, na minha opinião, é que falta mais alguma coisa. Pergunto se faltará isso. eu acho que está num plano Este deslizante. ano? Já este ano. Está num plano Não é. deslizante. Não, é para o ano, é para o ano. É para o ano, as Tem eleições. razão. Este ano são as regionais. Hoje é sexta-feira. Este ano são as regionais. Exato. Eles estão num plano deslizante, visivelmente num plano deslizante, mas acho que ainda não há condições para que o Presidente da República dissolva. Repare, eu fui contra, por exemplo, a dissolução que o Sampaio fez quando demitiu o Santana Lopes. Portanto, acho que essa situação não é de repetir. Não é de repetir. Portanto, acho que é preciso deixar o governo ter ainda mais alguma Há hipótese. comentadores que dizem que por menos Jorge Sampaio demitiu o Santana Não Lopes. sei se foi por menos, mas pronto. Mas o que é verdade é que eu discordei dessa decisão. Havia uma maioria que sustentava o governo. Não teve. Uma coisa ou outra ali de umas audiências e umas coisas em que apareceu tarde e tal, mas as generadas foi levada à potência máxima, não é? E neste caso, eu acho que ainda há alguma margem para o António Costa ter a possibilidade de fazer uma remodelação. Não sei se vai adiantar. Eu julgo que isto é um problema mais de regime, mais de forma de gerir o Estado propriamente. Está com as mulheres dos ministros, as mulheres dos Estados de Faro. Isto ainda preciso contar com isso tudo. Não fica só a posta. Pronto, isso é de facto, tudo isto que é de facto vergonhoso, mas penso que isto ainda vai demorar um bocadinho. Mas falta liderança a António Costa, António Trindade. Ou falta o Marcelo Meus caros, antes de fazer essa referência, eu gostaria de fazer uma recomendação para todos os meus colegas de painel e os ouvintes que queiram de ler um último artigo, um artigo sobre o livro que efetivamente escreve o Sr. Martin Wolf, é o editor-em-chefe da Economia do Financial Times, que faz uma apresentação, no fundo, sobre o problema da debilidade das democracias e, sobretudo, o risco da fulanização dos poderes. Mas agora tínhamos em consideração aquilo que estamos a brincar e aquilo que estamos a fazer em termos de discutir os temas meramente políticos e não criar a sustentação no mundo real, gera a todos estes apelos, a todos estes crescimentos, a todas estas ascensões ao poder, não só da discussão dos temas do poder, mas da discussão dos fulanos do poder. Eu achava que era muito importante, eu achava interessante que vocês lessem esses comentários, se quiserem, eu envio-os depois a cópia. Mas deixem-me falar. Falando do poder, presentemente, é o Ventura. Pois é, são os Venturas. E isto é interfronteiriço. Isto gera efetivamente uma capacidade de empatia e de simpatias. Bem, isto deixava esta recomendação, a leitura, o trabalho não é meu. Gostaria bem que eu fosse, mas Sr. Martins. E quem ainda agora na Real? Estamos agora a discutir a realidade portuguesa. Evidentemente, há dois argumentos do Presidente da República que calam necessariamente qualquer oposição. Em primeiro lugar, convenhamos, há efetivamente uma falta de afirmação do poder alternativo. O que se assiste por parte da oposição, por parte do principal partido da oposição, o capaz de gerar efetivamente uma maioria, é uma afirmação de alternativas. E tem sentido. E o jogo vai lá chegar, o Luís Montenegro vai lá chegar a um determinado momento, mas são coisas insípidas. Ele ainda não justifica. São propostas é isso? Não justifica.
O segundo ponto, e sejamos pragmáticos, porque nós temos que ser pragmáticos. Há um PRR. Se este governo efetivamente for abaixo, há prazos que não se podem cumprir. Se já vivemos num país de burocracias, já vivemos num país onde os atrasos todos se devem ao eventual mau exercício de funções, passamos a cair um governo, provoquemos eleições e o tempo, os prazos todos de um PRR vão ser ultrapassados. Isto quer dizer, não haverá dinheiro para este país. E este pragmatismo, só este argumento, evidentemente já é o suficiente para dizer pensemos em demissão deste governo, pensemos em novas eleições Isso é o problema. para quando efetivamente ultrapassar o prazo deste PRR. Mas o próprio Presidente da República já diz que não vai acompanhar mais o governo porque a taxa de execução é muito baixa. Claro, calculemos quando a taxa de execução for zero. Mas acho que mexeu. Mas há aqui uma coisa, eu tenho que demonstrar a minha surpresa pela esta intervenção do António Trindade. Primeira parte, pareceu-me ouvir o Dr. Alberto João a falar da oposição na Madeira. Não tinha credibilidade, que não tinha alternativas. Eu acho que isso nós que somos democratas, temos que confiar Pelo amor de Deus. na sabedoria popular quando elege. Portanto, vão às eleições. Se as eleições determinar se é o Montenegro não vai fazer governo. Se decidir, senhor, vamos repetir o Costa, há de ser o Costa. Nós temos à partida estes preconceitos em relação às oposições ou às situações, eu acho altamente negativo e acho, aliás, pouco democrático. A segunda, e toda a vida eu lutei contra isso. A segunda coisa que eu acho também curiosa é que a questão do PRR é uma questão importante, sem dúvida, mas é uma questão que também não pode ser elevada à questão fundamental do país. Aliás, se fosse assim, hoje já devíamos estar a controlar isso e não estamos. Não estamos. Há um atraso manifesto. Ainda hoje vi uma entrevista de uma senhora representante de uma ordem de arquitetos e que diz que o PRR vai ser um lucro. Pronto, e é o que se está a sentir, quer dizer, está-se a sentir que mesmo um governo de maioria absoluta, com as condições todas, até criou... falar sobre tudo, só na área sim, foi. Criaram até leis específicas da contratação pública para isto, para ultrapassar tudo, para ser tudo muito expedito, e o cabo e o resto é o que estamos. Quer dizer, não está a ser minimamente executado. Portanto, invocar a execução do PRR para adiar a questão da estabilidade política, entre aspas, eu acho que não é o argumento suficiente. Então, o que é que atrasa, digamos assim, Marcelo Rebelo de Sousa em intervir? A intervir não significa dissolver. Para mim é só uma questão da oportunidade das coisas. A gente não apanha a fruta senão quando ela está madura. E, na minha opinião, ainda não há amadurecimento suficiente da fruta para convocar eleições. É a minha opinião, uma sensibilidade. Não tenho grandes argumentos racionais para dizer isso. O Jornal do Expresso diz hoje que o facto de ser necessário uma aliança com o Chega, que também está a travar a intervenção de Marcelo. Mas isso acho uma tontice. Cá está, outra vez. Isso é uma desconfiança, outra vez, em relação ao eleitorado. Eu não o vi assim preocupado quando vi o Bloco de Esquerda no governo, ou a apoiar o governo. Não o vi preocupado com isso. Mas, a situação é diferente. Porquê? Repara, estamos a falar... Estamos a falar agora. Seja melhor estamos a falar agora é de um compromisso que um líder de um partido da área democrática, né, não quer efetivamente assumir com uma eventual coligação com o Chega, que lhe dê efetivamente essa maioria. Julgo que este é um dos exemplos de alguma falta de maturidade da liderança do PSD. É deixar ser suficientemente claro no que diz respeito à sua política de alianças. Eu nunca vi o Costa, antes das eleições, dizia que ia fazer uma coligação com o Bloco de Esquerda. Cuidado, a situação foi diferente. Porquê? O Costa, a primeira maioria, o primeiro exercício do governo faz depois das eleições. E que ele perdeu. Não, Perdeu. Ou que o PSD não tem maioria absoluta. E ele fez uma maioria absoluta. Luís Montenegro veio já dizer hoje, que numa entrevista que vai sair na CNN esta noite, que o PSD não conta com o Chega para apoio público ou para qualquer coligação. Vai dizer esta noite numa entrevista a Maria João Avilés. Também acho uma tontice estar a dizer isso à partida. Ele tem preocupações que são dele, pelos vistos, são dele. Acho isso uma tontice. Eu acho que Portugal precisa de um governo novo, de um primeiro-ministro novo. Ele está preocupado
Portanto, exatamente, E, se ma- não chega e entra com lá. uma outra coisa que me parece ser. Mas é bom que não entre. Eu não estou a propor que entre, mas se tiver que entrar, olha, É isso, o eleitorado é que vai mandar é isso. melhor que ter o bloco de Este é um pequeno exemplo da necessidade de clarificação por parte de um líder do principal partido de oposição. É saber Que eu o nunca que é vi que o PS ter esta preocupação. teve, Não teve no Mar Soares. teve. Depois esqueceram, Não, não é? teve Mar sempre Soares, Mar sim, Soares. esse sim, agora os outros já não. O outro título do Expresso é que Marcelo só dissolve com o PSD livre do Chega. Por isso é que Luís Montenegro deve estar a adotar esta posição, será? Eu acho que o Presidente A da relação de causa e consequência está nos dois textos. Exatamente. Bem, não Eu acho que estas fala coisas- de cartas gastas. Eu acho que estas coisas só valorizam o A Chega. gente não vai mudar nada. Estas do que está coisas escrito. só vão de encontro ao interesse do É António assim que o Costa, Chega está a que é querer. valorizar o Chega, É assim. para desvalorizar o Partido Socialista, o PSD. O Costa está interessadíssimo em pôr o Chega nos píncaros Claro. para que o PSD não tenha a sua afirmação de líder da oposição. E o Marcelo está-lhe a fazer o jogo E é por isso que e está o, a e o, governar mal. e o Montenegro está a ir atrás. E é Eu não por isso que tenho- está a eu não governar tenho mal esse e se sentimento, fazer Mas besteira. contra factos não há argumentos. Claro, E eu começo a ver esta evolução dos factos Vamos e o que embora. é que, o que, é que, Já não o que, é que, se, o que é que se conclui? No âmbito regional, vamos embora aqui para a região. Com a enchente turística da Páscoa, voltou a sobressair a necessidade da sustentabilidade do destino Madeira. Há notória falta de estacionamentos e trânsito desregulado nos principais pontos turísticos. Há turismo de massas a mais em alguns pontos, ou não existe planeamento adequado para o volume de turistas que os transportes estão a criar, nomeadamente com a vinda da Ryanair e com o desenvolvimento do alojamento local. Há mais turismo que em alguns pontos já é considerado de massas. Miguel de Sousa, quer responder? Para não começar aqui com a lição do António Não, Trindade. a gente houve a lição no fim. Não foi Houve a mal. lição no fim. Portanto, pode ser que já não haja tempo. Ainda há. E toca a sineta para irmos Temos embora. que ouvir a sabedoria de quem sabe. É. Não, isto não há dúvida. Cada um tem as suas áreas específicas. Eu posso dar uma opinião como cidadão de que me parece que temos turismo a mais para algumas infraestruturas. E, portanto, há que adequar essas infraestruturas ao número de turistas que chegam lá ou vão lá. Agora, é preciso saber se vamos proibi-los de ir lá ou se vamos preparar os lugares para isso, ou se vamos obrigá-los a pagar para dar alguma rentabilidade aos investimentos que têm que ser feitos. Agora, não me parece que seja um assunto para andar a todo. É só encontrar a solução. Proibimos subir o Arieiro, é pôr uma cancela lá embaixo no Pojo e já não sobe ninguém, já o estacionamento é Mas demasiado. cuidado, os turistas vêm cá para irem a esses pontos. Não, cara, acreditam Ah, que alguém se mete no avião para vir ao Arieiro? Vem para ver a vem Madeira, à procura da vem para ver o natureza. Arieiro. Mas tudo A bem. não ser que fiquem dentro dos hotéis do António Mas Trindade, dos tudo bem. resorts, mas de contrário vão à natureza. Não é? Tudo bem, tudo bem. Isto tem um pouco a ver com uma coisa que eu vou falando, que é se o investimento é para os madeirenses ou para a Madeira, que é uma coisa diferente. E nós temos investido muito nos madeirenses, em satisfazer as pessoas, fazer aquilo que as pessoas acham que é bom para eles, que são eles que vão votar. Mas o investimento devia ser do que é bom para a Madeira, porque sendo bom para a Madeira, vai acabar por ser bom para os madeirenses e para aqueles que não são da Madeira, mas vêm cá e estão aqui sobre a ilha. Portanto, é muito mais importante isso. E os investimentos não se fazem todos para a Madeira, fazem-se muito para... Portanto, ninguém quer saber lá do estacionamento no Arieiro, porque os madeirenses, quando muito vão ao Arieiro, no dia que cai neve. Mas no dia que cai neve, nenhum turista vai. Vão os miúdos da escola ver neve pela primeira vez na vida e mais nada. Portanto, ninguém quer saber dessas situações e é mau que assim seja. Há muitos estrangulamentos, mas não é só no Arieiro, porque nós às vezes queremos ir ao pelo do mar e não se consegue, é ao domingo e ao sábado, é um inferno, porque não tem escapatória, não tem, com tanta via que se fez, com tanta estrada e alternativa, mas não tem escapatória nem para estacionar, nem para circular.
Portanto, isso são medidas de política que se têm que tomar e que não têm nada a ver só com os turistas, tem a ver com todos nós. Falta de e com planeamento, falta de planeamento. no fundo, dirigido àquelas situações, falta de vontade de resolvê-las, porque o planeamento é o que se quer. Portanto, e não tem havido é planeamento que resolva aqueles problemas, ou então tem havido planeamento e simplesmente não têm seguido os planos, portanto vai-se lá saber. Agora, há responsáveis políticos sobre essas questões, ou as câmaras, ou alguns departamentos do governo, e há vontade ou não de resolvê-lo, mas é como eu digo, então em ano de eleições, esperar que se vá resolver os problemas dos turistas e deixe para segundo plano o problema dos madeirenses, parece-me um pouco demagógico. Ricardo Vieira, tem refletido sobre este aspecto? Alguma coisa, não sou especialista disso. Bom, vou olhando e vendo aquilo que vai sendo e aquilo com quem nos vamos confrontar. Dá-me um pouco a ideia de que houve uma alteração do tipo de turista que é a Madeira, não é? Já não vemos tantos autocarros de turismo, já não vemos o turista agrupado que vinha nos charters. 23 novas. Exatamente, exatamente. Ia bater aí. O que está a demonstrar este novo crescimento de mercado em termos de renta-car, está a demonstrar que cada vez mais o turista vem, aluga o seu carrinho, faz as suas voltas à Madeira, vai aos sítios que são bonitos para ver, enxurra esses sítios com carrinhos e torna esta situação difícil. Aquilo que o Miguel estava a falar há pouco é de facto verdade. Como é que se limita isto? Limitar o número de carros na Madeira? Podia ser uma forma. Mas eu pagar em não há mesmo estacionamento. Comer frio é uma desgraça, por exemplo. É verdade. Não há uma estrada, é uma Mas, estrada. claro, há sítios, Não se preparou. há sítios com estacionamento. O acesso à Eu tive recentemente próximo do Cabo Girão. Fui ao Cabo Girão e vi o que é o estacionamento ali. Está caótico. No entanto, já é Não pago. chega. E já é pago. Quem paga tem que ter E já condições. é pago. Portanto, aqui não tem. Também o acesso à visita das trutas no Ribeiro Frio é pago, mas não há estacionamento. E o pagamento é para criar condições. E depois, para Eu estou de fazer acordo esses com ele. estacionamentos em termos ambientais, vai ser Vai ser um problema grande. Portanto, aqui, eu acho que tem que se pensar num tipo, não diria de controlar o mercado, mas nestas lateralidades que têm estes efeitos nocivos, talvez seja possível ter algumas limitações. E por aí, se calhar, conseguia-se ter melhor ambiente. O preço é sempre uma forma Exatamente. de controlar, equilibrar as coisas. Vamos ouvir a lição de António Trindade, então. Deixa-me dizer, eu sou um profundo regionalista. E um dos méritos daquilo que discutimos Em bananeiras plantadas em frente ao hotel. Não, repare, uma das razões, uma das razões é porque, evidentemente, o poder regional, Lionel, o poder regional, eu sou regionalista, porque acredito e porque admito que o poder regional é aquele que pode estar suficientemente próximo do cidadão e manter a sua equidistância em relação a cada um deles. Sobretudo quando se compatibiliza com os poderes municipais. Esta interação entre o poder regional e os diferentes poderes municipais são uma das razões de sucesso do desenvolvimento da Madeira. Só que há um fator importante. A Madeira tem 250 mil almas e atualmente tem 50 mil camas turísticas, quando as últimas previsões do Plano de Ordenamento Turístico da Madeira dizia que não devíamos ultrapassar as 30 mil. Isto quer dizer que já estamos quase no dobro em relação a um instrumento de regulação do poder. Perante esta situação, e como se está a falar, nomeadamente, em termos de poder regional e poder municipal, o que todos nós sabemos é que o plano diretor municipal do Funchal está suspenso. E ouve-se falar, no entretanto, que vai haver um aumento do Porto, já se ouve falar, e há com alguma insistência, do retomar o projeto do toco do Funchal, e aqui depois começas a perguntar, bem, mas em termos de ilha, em termos de ordenamento, não é o estacionamento só, não são só as caminhonetes, não são só o funicular, é saber, em termos futuros, que protagonismo é que vamos dar às diferentes áreas, às diferentes regiões
da nossa região para efetivamente sustentar este crescimento. Porque se eu falo só, se eu esqueço um plano de ordenamento territorial que tem que ser necessariamente revisto e tem que ser adaptado ao que efetivamente aconteceu, eu não vou deitar camas abaixo, eu não vou deitar prédios abaixo, eu tenho que integrá-los desde já, olhando para o futuro, quais são as capacidades que cada um dos municípios tem para dar nas diferentes áreas. E isto é que tem que ser a principal informação para um plano de ordenamento territorial. Porque foi aqui tão referido. Eu vou ao Pulo do Mar, não tenho estacionamento. Eu vou ao Arieiro, não tenho estacionamento. Não é só estacionamento, são as infraestruturas de suporte para que se possa falar em crescer sustentavelmente e com qualidade. Porque senão eu substituo o autocarro pelos 30 carros e o produto em si necessariamente se paupera. E isto temos que ter em cuidado. Não é só os carros, não é só... Repare, eu tenho que necessariamente referir aqui, eu tenho um hotel que tem tido as suas características, independentemente dos prémios que ganhou, da situação, mas temos feito para que fosse um produto diferenciado. O hotel, e desculpem estar a referir os nomes, mas o hotel de Porto Santa Maria foi feito a partir de um arsenal que estava totalmente degradado, numa zona totalmente degradada, e que foi uma âncora, foi uma das âncoras para o desenvolvimento de uma zona preferencial na região, na zona do Funchal. Evidentemente, o que é que eu sou confrontado diariamente? Com a droga, com as permutas de jovens embriagados, drogados, tudo esta fauna, que evidentemente, por haver ali uma zona com algumas características diferenciadoras, está efetivamente a se depauperar. Estes são a soma destes pequenos exemplos que necessariamente nos obrigará, não só ao nível municipal, mas ao nível de ordenamento regional, pensarmos o que é É necessário repensar o produto turístico ou repensar a região? Só não, cuidado, não é só turístico. A Madeira tem que repensar o seu A posicionamento. sua oferta. Porque, repare, não é só oferta turística, eu tenho que saber, inclusivamente... Não, a oferta das condições que tem, turísticas. Cada município é capaz de dar, e aqui o estudo profundo das capacidades de cada município devem ser o principal foco de informação daquilo que deve ser uma gestão regional. E só assim é que eu terei necessariamente aqui um ambiente de consenso, Miguel, entre a gestão dos está na hora do recreio. Miguel, sobre esta lição do António Trindade. Eu não tenho muito a acrescentar nem a mudar. Há falta de interligação entre o governo e os municípios, realmente. É preciso que alguém, eu agora não vou nomear quem, nem tenho a certeza. Mas subentende quem. Tem que ser responsável e encarregue de ultrapassar essa situação. E eu não percebo porque é que eu, para ir às desertas, eu tenho que fazer um pedido, tenho de ir à capitania ou à direção regional das florestas ou o que é, tenho que ir fazer uma data de pedidos para ir de barco às desertas. Não há assim tantos barcos que diariamente possam ir no mesmo dia às desertas. Mas para ir às desertas é assim. Para ir às selvagens, estão a 180 milhas e ninguém vê nada daqui para lá. Portanto, é preciso também fazer um pedido, mas para ir ao Arieiro vai toda a gente. Todos já acham que o facto de não ir de barco e de carro, toda a gente tem autorização e acesso ilimitado a esses coisas ou pontos. Portanto, isso tem que ter uma primeira fase que é, só podem ir 10, só vão 10. Depois ir preparando isso e fixando preços para fazer um equilíbrio da procura e oferta, e as coisas compõem-se como é normal. Agora, só não é normal quando não há regra. Toda a gente vai, toda a gente quer ir, põe-se lá um polícia de trânsito a tentar dirigir aquilo minimamente e não consegue, nem tem solução, nem pode ser. Portanto, não há muito mais do que isso. Ricardo Vieira, o que é que lhe parece? Eu estou de acordo com o que foi dito, não tenho grandes coisas a acrescentar.
Acha Aqui que estávamos a falar do Pico Ruivo, falámos, por exemplo, da Fundação Lourenço, é a mesma situação. Eu pegaria. Pico Ariel, aliás, desculpa. o Pico Ponta de São Lourenço, aliás, já é Ponta de São pago Lourenço, já é pago para, É para lá agora chegar. Mas pago quando para se ir ao- paga, para ir quando à se Casa paga, de Fonte, sim, na para Casa ir a de pé, Fonte. para ir a pé. O estacionamento Mas não é quando pago. se paga, tem de haver um retorno de condições. Claro, claro. Não é? Para já, as questões de segurança, segundo, as questões propriamente físicas, não é? Tem que haver um estacionamento, tinha que haver ali também algum apoio. E era Imagino tudo que há preciso pessoas ser com- construído com muito critério, porque aquilo não é chegar lá e fazer estacionamento, aquilo não são estádios de beisebol nos Estados Unidos. Esta, Portanto, aqui tem que ser com muito critério, com muito cuidado e tem que ter limites, não pode ser. Mas isso, Toda a isso gente tem ao- que integrar isto. Há especialistas para estudar este Obviamente, tema. obviamente. E é o julgo que o que está a faltar no momento presente É. é um estudo rigoroso a este fenómeno que aconteceu. Eu reconheço que não estávamos à espera. Este ambiente que tem criado aqui de aumento, que tem a ver necessariamente com o aumento das acessibilidades. Quando se cria, e aqui temos que lembrar que isto não foi só também de um governo regional, há aqui responsabilidades, nomeadamente uma Ryanair está aqui porque o Turismo de Portugal fez um enorme investimento no subsídio ao transporte. Mas- A EasyJet está nesse tempo. Ainda bem, ótimo. mas quando Há um se- ambiente de solidariedade. Mas quando se faz isso e quando se adivinha a chegada da Ryanair, temos que ver a retaguarda. Onde é que as pessoas vão Sim, esse estar? é que eu- esse De é que que forma eu- é que vão estar? Mas esse é que é o grande problema, não é só deixar, não é eu atingir 50 mil camas, pronto, atingimos 50 mil camas sem saber, efetivamente, que sustentação é que está gerada, no entretanto, para as Acho que isso pode ser negativo para o destino turístico. Para a Sim, promoção do é necessária, pode ter mas- repercussões, mas aliando a não, alguns acidentes não é- também de imponderáveis. Que não é só necessariamente depreciativo. O que é fundamental é olharmos para o futuro, porque se eu quero. Mas o futuro é hoje. Fala tanto O em futuro é hoje, qualidade. neste caso. Não, Leonardo, falamos tanto em qualidade de um destino, diferenciação, e não há dúvida nenhuma, nós temos produtos, sobretudo produtos hoteleiros, produtos do Airbnb, de alojamento local, de excelência, mas temos também produtos Isso é menos bons. Isso é E outra- isto quer isso dizer, é outro quando olhamos, domínio também importantíssimo. quando olhamos para o futuro, não queremos repetição dos produtos por baixo. Se eu quero aumentar o meu nível de receita média por turista, eu tenho que fazer produtos inovadores, de novas gerações, mas sobretudo com critérios de qualidade que não estão efetivos. E a Fica o qualidade contributo. e a sustentação, volto a referir, passa por uma corresponsabilidade entre os municípios e a região. Fica o contributo dos comentadores do debate da semana para este e para os outros temas, incluindo para António Costa, não é? Ok. E para o Marcelo, não é? Para o Marcelo também. Bem, boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Muito obrigado.